força que aparece em molas e depois a centrípeta. Tá? É a nossa última força aí que nós precisamos trabalhar. Então, eu estou vendo aqui a parte que eu quero comentar com vocês. Vamos pegar aqui o meu iPad, nosso quadro branco. Espero que esteja tudo bem com vocês, meus queridos. Aqui. Acho que esse aqui já deve dar o resultado que eu preciso. Deixa eu pegar aqui o quadro do Conecta. Aqui. Bom, então nas nossas últimas aulas aí, então a gente viu aí a força de resistência, tá? Vimos a força de atrito, a tensora, normal, peso. Então a gente hoje já tem aí uma bagagem em termos de forças bem grande, tá? Que já nos permite entender bem o mundo que nós vivemos. Essa é a verdade. Tá? Então, a partir de hoje, nós já temos aí uma condição muito melhor para analisar situações, problemas aos quais vocês podem encontrar aí, tanto no Enem, quanto na URSS, quanto outros vestibulares. Mas, ainda, nós temos mais algumas coisas para falar para vocês, então vamos começar aí pela lei de Hooke, que é a mais facilzinha para começar a nossa aula de hoje, né? Então, vamos começar aqui pelo nosso iPad, vamos compartilhar nossa tela branca aqui. E a partir de hoje eu já vou liberar a lista, tá? Então, vem cá, eu quero saber uma coisa, hein? Terminaram as listas anteriores? Eu quero os retornos aí. Como é que está a situação aí? Já terminaram tudo? Encerraram tudo? Porque, olha, foram poucos que perguntaram aí, ou tiveram muito poucas dúvidas, meus alunos estão muito inteligentes, né? Ou tem gente aí que está morrendo sozinha aí. Ó, maravilha, obrigado aí, Nicole. Ah, que legal. Então, essa dinâmica salvou vocês para não deixar embolado, então. A dinâmica deu aquele gás para respirar e terminar aquelas listas, então. Então, tudo então treinado para qualquer problema de cinemática, então pode vir tranquilo, então que não tem galho. Ai, ai. Olha, gente, tem que aproveitar esses respiros assim, que a gente tem com matéria extensa, né? Porque agora vocês vão ter aí, deixa eu ver, né? É uma pancada grande aí a dinâmica. Mas eu até vou dar uma espiada aqui. Quantas questões vocês vão receber aí de facada, né? Como diz o outro. Cadê aqui minha... Só deixa eu dar uma adiantada aqui só para mostrar para vocês o que espera vocês aí. Deixa eu pegar aqui, dinâmica, tá aqui. Essa lista da dinâmica vai vir, no mínimo, com 139 problemas. Talvez eu adicione alguns mais, né? Eu não estou muito satisfeito com aquele número ali, então eu estou a fim de botar mais umas 10, 15 questões. Então, hoje de tarde, provavelmente eu vou me dedicar a adicionar algumas questões e já passar hoje mesmo. Eu vou botar lá no plural, nem lembro mais como é que se faz isso, meu Deus do céu. Eu podia liberá-la aqui para vocês. Se vocês querem ela agora, eu não adiciono nada. Deixo umas outras aí, quem sabe, para botar depois desafios. Querem já ela agora? Se vocês quiserem já a lista agora, me avisa. Eu disponibilizo aqui pelo próprio chat, ali onde tem arquivo. Eu já libero para vocês. Bom, meus queridos, vamos lá então. Vamos encarar a bronca, então, pancadaria. Na lei de Hooke aqui, tá? Robert Hooke, ele foi aquele cara que eu comentei com vocês, um rival de Isaac Newton. Ele era o presidente da Royal Society, que seria equivalente com a Academia de Ciências Brasileira, né? E, ao mesmo tempo, também, ele
foi um cara que fez diversos trabalhos importantes. Tem trabalhos, por exemplo, acho que, se não me engano, a criação do microscópio foi dele, tá? Trabalhos na meteorologia. Então, ele tem uma gama de trabalhos muito grande, esse cara. Ou seja, ele é um personagem importante dentro da ciência. Ele não foi apenas um cara que atravancou um pouco o trabalho de Newton, mas, né, ele foi um personagem que trouxe também um avanço dentro da ciência. Bom, uma das partes que carrega o nome dele, chamada de Lei de Hooke, nos permite mais ou menos assim descrever o comportamento, e aí cuidado, tá, de sistemas elásticos. Vou botar assim, deixa eu apagar aqui, fica melhor. Vou botar assim, deformáveis. Oh, droga. Então, sistemas deformáveis são sistemas que são elásticos. Tá? São sistemas que podem mudar suas dimensões, sistemas deformáveis. Normalmente, a gente trabalha com molas, tá? Mas isso não é uma regra. Tá? Eu já vi problemas, por exemplo, que tu usa a lei de Hooke na vara do atleta que faz o salto com vara. Tá? Porque a vara ela é deformável e ela funciona como se fosse uma mola. Claro que ela não é exatamente, mas a gente, no problema de física para alunos de ensino médio, tá? Já que vocês não são alunos de nível superior e não serão da área de física, tá? Onde precisaria de muito mais detalhamento da vara, tá? A gente muitas vezes considera a vara do atleta como se fosse uma mola. Cuidado, aqui as molas têm que ser ideais. Tá? Então, não são molas quaisquer. Essas molas ideais, tá? São molas que a massa delas é inexistente. Elas não têm massa, por isso que elas não existem, essas molas. Tá? Então, esses objetos, não interessa se é a vara lá do atleta, aquela vara que a gente está trabalhando no problema é uma vara que não existe. Tá? Por que isso, professor? Porque a gente está fazendo muitas idealizações. Ou seja, quanto maior o número de idealizações, eu vivo falando isso para vocês, mais distante do mundo real tu fica. Tá? Então, aquela vara que realmente o cara usa, ela apresenta um resultado muito diferente do que nós... Muito diferente, não precisamos chegar nesse ponto, assim, mas é diferente do resultado que a gente propõe usando apenas a lei de Hooke. Tá? Então, o cuidado que a gente tem que ter é esse. E, às vezes, o aluno, como ele está acostumado na lei de Hooke só trabalhar com molas, ele fica muitas vezes sem entender como é que eu vou resolver esse problema. Salto com vara, né? Mas o salto com vara, ele também pode ser a vara considerada sob certas condições como se fosse uma mola que obedeça à lei de Hooke. Tá? Então, esse é um cuidado que vocês devem observar. Tá? Mas, no caso aqui, molas, elásticos, tudo que é deformável e tu considerar ele idealizado, ele pode ter um comportamento aplicável à lei de Hooke. Tá? No caso, para a lei de Hooke, tá? Ela diz o seguinte, que se você tem uma mola, tá? Toda mola ela tem um tamanho natural, tá? Tem um comprimento natural. Então, você pega ela na mão, ela tem o tamanho dela. Mas, no entanto, se você prende a mola, tipo, no teto, em algum local, e sustenta, põe ali pendurado um corpo nela, essa mola ela se distende. Né? Ela vai se distender. O quanto ela se distende? É isso aqui. Ó. É um X. Esse X, tá, para nós aqui, esse X aí é a deformação da mola, o quanto a mola foi esticada. Ela poderia ser comprimida também, tanto faz, tá? A mola ela pode ser comprimida
se os elos estão separados. Se os elos estão colados um no outro, não tem como. Então, nós temos tipos de molas distintas. Então, quando tu tem uma mola cujos elos eles estão longe um do outro, tu pode comprimir ela. Tá? Não há problema nenhum. E aí, essa compressão que tu faz na mola, de novo, é o teu X, ou seja, é a diferença entre o que tu tinha antes e o que tu tem depois do tamanho dela. Isso é o teu X. Tá? Isso é importante. Então, esse X aqui, ele é chamado de deformação. Também é chamado de elongação. Tá? Então, deformação, elongação. Então, são nomes que normalmente nós atribuímos a esse X aí da mola. Tá? O nome técnico é elongação. Tá? O nome técnico. Mas você pode falar em deformação? Pode. A questão pode falar em deformação? Pode, não tem problema. Tá? Mas normalmente eles gostam de usar os termos mais técnicos que dificultam o aluno lembrar as da fórmula. Então, usar o termo elongação normalmente é o termo preferido. Não quer dizer que é regra. Tá? Tem que tomar cuidado. Tá? Então, essa deformação ela surge porque um objeto foi colocado na mola e esse objeto puxou a mola com uma força. Que neste caso, em particular, essa força é o próprio peso do corpo. Visto que aquele bloco ali ele está em repouso. Evocando a primeira lei de Newton, a gente sabe que se ele está em repouso, a consequência é que a força resultante é igual a zero. Portanto, a força que é feita sobre a mola tem que ter a mesma intensidade que a mola faz sobre o corpo. Ou seja, a força elástica, que é isso aqui, tem a mesma intensidade do peso do corpo. Tá? Então, neste caso aí, é onde eu estou empendurando o objeto fica em repouso. Tá? O peso do objeto tem o mesmo valor que a força que a mola está exercendo sobre o objeto, puxando ele para cima. Tá? Então, na verdade, tá, algumas equações tá, de alguns livros tendem a mostrar a fórmula assim, que essa força tá, elástica, vamos botar assim, Fe, a força elástica, ela depende dessa elongação. Isso dá para mostrar para vocês assim. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Vou compartilhar meu desktop para mostrar aqui uma animação para vocês aqui, olharem um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver meu desktop e minha tela direitinho, gente? Aqui. Então, por exemplo, aqui, se eu botar... Tá, obrigado. Então, se eu pôr aqui um objeto aqui cuja massa é de 50 gramas, tá? A gente está vendo aqui, ó, que sem a massa, ó, observe bem aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, nesse ponto aqui, a minha referência de zero de medida da mola. Tá? Então, quando eu ponho aquele objeto ali, ó, observe que a gente tem ali em torno de 8 milímetros de deslocamento, tá, da mola. Então, o teu X são esses 8 milímetros. Para uma massa de 50 gramas. Então, agora, vamos pegar uma massa de 100 gramas. Tá? Então, a gente nota aqui, ó, que o deslocamento dela agora veio para 16 milímetros. Tá? Então, quando eu dobrei a massa, o deslocamento da mola, aquela deformação, ela também dobrou. Tá? Isso quer dizer que, quando eu dobro a massa, o que eu estou fazendo é dobrando a força que eu estou exercendo sobre a mola. Tá? Então, quando eu tinha 50 gramas, eu tinha uma força F, sendo feita pela mola. E quando eu ponho 100 gramas, essa força dobra. Quer dizer que a força que a mola está fazendo também dobra. E aquele X dobrou também. Ou seja, a elongação que é aquele X e a força, eles têm uma relação de proporção direta. Quanto maior é o valor da carga que tu coloca na mola, é maior também a elongação da mola. Tá? E essa elongação é proporcional à força que a mola está fazendo.
Então, em termos proporcionais, isso é importante para vocês resolverem problemas de proporções, tá? A força elástica e a elongação da mola obedecem a uma relação de proporção direta. Tá? Então, aqui no meu iPad, eu posso escrever isso aqui assim, ó. Vamos apagar isso aqui, vamos botar assim. Passar para outra tela. Que a força elástica é proporcional à elongação, à deformação. A gente pode escrever assim também, não há problema. Mas, como eu estou montando a minha equação, essa força elástica, ela depende diretamente proporcional da minha elongação, tá? Mas ela também depende de um outro fator, que para quem recorda aí, é um K, isso é chamado de constante elástica. Essa constante elástica, pessoal, é um parâmetro que diferencia as molas uma da outra, tá? Está relacionado com o material dela e etc. Então, cada mola que a gente vê no mundo em que nós vivemos, elas têm esse parâmetro distinto. Por isso que tu vai ver que tem molas que são bem macias, tipo aquelas molinhas que tu usa na tampinha da caneta, que tu desmonta ali, tem uma molinha. Ali é uma molinha que tu aperta com os dedos. Mas existem outras molas, por exemplo, na suspensão do automóvel, existe uma mola grande ali. Tá? Uma mola que eu não posso dizer que tenha o mesmo K da mola da caneta. Por quê? Porque eu não consigo nem apertar aquela lá com a mão. Aquela lá é colocada no carro porque ela é uma mola extremamente dura. E aí eu recomendo até vocês anotarem. Molas que são duras têm K muito grande. Tá? E mola macia tem um K bem pequeno. Tá? Então, isso aí já caiu em prova de vestibular. Sei que isso é meio punk. Mas isso aí em termos aplicados, né? Coisas aplicadas, tu tem que saber como é que isso funciona. Por exemplo, a mola de carro é uma mola que tem um K enorme. Um K muito grande, uma mola muito dura. Embora as pessoas vão dizer assim, puxa vida, professor, mas a suspensão do meu carro do meu pai é bem macia. É verdade, mas quem está comprimindo ela é o carro, não é tu. É um objeto extremamente pesado. Ou seja, se nós pegássemos aquela mola na mão, a gente não conseguiria nem comprimir 1 milímetro dela. Teria que fazer uma força muito grande para conseguir comprimir uma coisinha bem pequenininha. Já a mola de caneta, não. A mola de caneta é muito fácil. Uma força pequenininha, eu consigo gerar uma grande deformação nela. Basicamente, essa é a diferença. Tá? Naquela animação, acho que até dá para mostrar isso para vocês. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver se tem a constante elástica da mola aqui, para a gente poder mudar aqui. Eu acho que tem. Acho que tem. Pior que tem aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Compartilhar tela aqui. Tá? Aqui a gente pode ver que essa mola aqui, ela está com a mesma carga da outra mola que tem à esquerda dela. Então, as duas molas aqui, elas estão sustentando o mesmo corpo, ou seja, as duas molas estão fazendo o mesmo F. Tá? A força que a mola da direita está fazendo tem a mesma intensidade que a força que a mola da esquerda está fazendo. Por quê? Porque as duas molas estão sustentando uma massa que tem a mesma massa. Portanto, os dois objetos têm o mesmo peso. Como a força resultante é igual a zero, note que a gente está sempre evocando as leis de Newton, então o peso desse objeto para as duas molas tem que ter o mesmo valor que a força elástica que as duas molas estão fazendo. Tá? Porém, as deformações são diferentes. Tá? A gente já percebe aqui que as deformações não são iguais, que a mola da esquerda ela se estica mais para a mesma força.
Tá? Então, a gente poderia, se eu fosse colocar isso no papel, deixa eu mostrar aqui como é que ficaria a conta disso. Vou botar aqui no meu iPad para formular isso aqui para vocês. Vamos brincar um pouquinho com a matemática aqui, já que essas coisas é que complicam a vida de vocês, dos meus demônios, né? Então, se a gente analisar aqui, ó, a gente tem ali, por exemplo, as duas forças elásticas, a da mola da direita com a mesma intensidade da mola da esquerda. Tá? As duas forças têm a mesma intensidade porque elas estão sustentando a mesma carga. É esse o motivo de eu poder fazer isso, para achar uma relação entre os casos. Eu vou tentar encontrar uma relação entre os casos. Bom, o cálculo da força elástica das duas molas é K da mola da direita e o X da mola da direita, igual K da mola da esquerda vezes o X, deformação, né, da mola da esquerda. Pela figura, nós já vimos que o X da mola da esquerda é maior que a deformação da mola da direita. Tá? A mola da direita é aquela que esticou menos. Tá? Então, se eu quiser achar uma relação entre os casos, ou seja, se ele pedir, por exemplo, assim, ó, como é que fica a razão do K da mola da esquerda dividido pelo K da mola da direita? O que eu vou fazer é só uma razão entre os X das duas. Ou seja, eu vou passar o X, a deformação da mola da esquerda dividindo, então vai ficar o X da direita dividido pelo X da esquerda. Deixa eu ajeitar isso aqui, ficou feio. Tem um mosquito aqui me circulando aqui na minha volta. Você vai morrer, meu. Tá? Bom, só essa razão aqui nos permite já confirmar que esse valor aí vai dar maior que 1. Por quê, professor? Desculpa, né? Vai dar menor que 1. Porque a mola, deixa eu ver, vai dar maior que 1. Não, maior ou menor que 1 ali? Eu estou lendo X, desculpa, estava lendo errado aqui. Tá? A mola da direita é aquela, então, que tem, deixa eu olhar aqui na minha figura, a menor elongação. Tá? Cadê minha tela aqui? Minha tela do iPad. Sumiu. Safado. Isso. Agora sim. Tá. Então, olha só. A mola da direita é aquela que esticou menos. Então, essa aqui tem um X menor, aqui tem um X maior. Então, a gente sabe que se o número no numerador é um número menor do que o denominador, isso é um número menor que 1. Tá? Isso é um número menor que 1. Então, a gente já sabe que essa razão aí, ela vai dar menor que 1. Então, isso indica que a constante elástica da mola da esquerda, que é aquela que esticou mais, se eu quisesse, então, expressar um valor para ela, teria que ser assim, ó, o K da mola da esquerda é igual, tá, a essa razão, que é um número menor que 1. Então, isso vai dar tipo 0,5, 0,4, 0,8, algo desse tipo, vezes o K da mola da direita. Então, isso indica que o K da esquerda ele é menor que o K da mola da direita. Aquela mola da direita tem um K maior do que o dela. Tá? Então, aquilo que eu tinha dito, a mola que estica mais, ela tem um K menor. Então, aqui tu pode ter um problema que ele pode pedir a razão entre os Ks, aí tu faz a razão entre os X das molas, ou ele pode perguntar, olha, o K da mola da esquerda é maior ou menor? Se tu fizer a razão entre esses X, tá? Que nem tu viu ali, ó, o X da mola da direita dividido pelo X da mola esquerda, deu menor que 1, isso quer dizer que aquela mola da esquerda tem um K menor. Se fosse o contrário, então ela teria um K maior, se ela fosse maior que 1. Então, a razão entre as elongações fala sobre as constantes elásticas das molas. É esse cuidado que vocês devem ter quando tiver um problema de comparação. Normalmente, o problema de comparação, tu tem que encontrar alguma coisa que é comum aos dois corpos. O que era comum aos dois corpos? As forças. A força feita numa mola foi a mesma na outra mola. Então, tu iguala as duas forças, abre as equações, e aí tu pode fazer a razão, ou tu pode isolar o K de uma em relação a cada outra para saber o valor, se tu tiver quanto cada mola foi alongada. Ou seja, a partir desse ponto aqui, ó, tu toma a tua decisão para onde tu vai ir. Se tu vai fazer uma razão, ou tu vai fazer um isolamento de um dos parâmetros da mola para poder saber se essa mola tem um K maior que o da outra ou menor que o da mola da outra. Tá? Então, aí vocês vão fazer escolha baseado na pergunta da questão.
Bom, outro ponto importante aqui que vocês vão trabalhar é em relação às unidades, tá? Não esqueço disso, tá? Como força é dada em newtons, é sistema internacional, logicamente o teu X tem que dar em metros, tá? Mas cuidado, muito cuidado aqui, tá? Esse X em metros, ele vai obedecer o K, tá? Logicamente, está trabalhando com o sistema internacional, o K normalmente, tá, a unidade dele é Newton por metro. But, se numa questão eles te derem o K em Newton por centímetro, qual é a dica que eu dou? Trabalhe o teu X em centímetros. Tu vai usar a unidade do teu X baseada na unidade do K. Então, antes de saber se tu vai passar para metro, para centímetro, para milímetro, olha a unidade da constante elástica do K. Se tiver newton por metro, o X tem que estar em metro. Se tiver newton por centímetro, tu mantém o teu X em centímetros ou passa para centímetros. Tá? Então, a unidade que tu tem aqui no K é que vai definir que unidade tu vai usar no X. Perfeito para todos? Então, esse é um cuidado que você deve observar. Uma outra coisa que nós já discutimos também aqui na parte lá da cinemática dos gráficos é, obviamente, as funções. Quando a gente olha aqui essa equação de força elástica igual a Kx, tá? Que alguns livros põem até um sinal de menos. Tá? Eu não ponho esse sinal de menos porque o sinal de menos ele indica que a força elástica ela é contrária à força que tu faz nela. Mas eu sei disso. Né? Isso eu sei. Tá? Não preciso botar esse menos na frente. Então, eu normalmente uso a força elástica como sendo Kx. Ou seja, eu trabalho com a força que basicamente nós trabalhamos em módulo. Mas eu sei que ela está sempre em sentido oposto à força que é feita na mola. Tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, essa equação aí é uma equação de primeiro grau. Tá? Onde o gráfico que eu quero apresentar aqui para vocês, que é o gráfico da força elástica em função da elongação. Tá? A minha fórmula é F igual a Kx, força elástica. Bom, essa equação aqui ela já nos permite inferir algumas coisas. Primeiro, não existe o termo independente. Tá? Para quem já viu funções, entende o que eu estou falando. Isso implica que o gráfico ele tem que começar da origem. Tá? O gráfico é obrigado a começar da origem. Ou seja, não havendo nenhuma deformação na mola, então a mola não está fazendo força nenhuma. É isso que a gente conclui. Quando o teu X é zero, a tua força elástica também é zero. Tá? Então, cuidado com isso. O segundo ponto é a declividade da reta, ou a famosa tangente do ângulo que está ali, tá? Na reta com eixo X. É o famoso coeficiente angular, que é o K. Tá? Então, a declividade dessa reta é o próprio K, que é a constante elástica. Então, nessa reta que vocês estão vendo, a inclinação não muda, então o K da mola não se altera. Tá? Muito cuidado com isso. Quem está se alterando ali é o X e o F. O K não é alterado. Tá? Ele mantém sempre o mesmo valor. Ele é constante em função de que ele só muda se for trocada de mola. Porque sendo a mola a mesma, esse K é uma propriedade da mola. Ele não se altera para a mesma mola. Esse K só vai ser alterado o valor dele quando muda de uma mola para outra. Ah, professor, então ele é uma constante? Ó, de novo o que eu vou dizer. Ele é um termo constante se a mola é a mesma. Se tu mudar a mola, ele muda. Então, ele é constante entre aspas. Tá? Então, eu posso perguntar o que estaria acontecendo se o K está... Posso, não há problema nenhum. Tá? Se eu mudar o K aumentando, é porque ele estaria trocando, por exemplo, uma mola mais dura, né? Se o K está crescendo. Tá? Se o K estivesse diminuindo, eu estaria trocando para uma mola mais macia, que é o que eles podem fazer, por exemplo, botando um gráfico de exemplo assim, ó. F, força elástica, e X. E aí tu pega dois gráficos. 1 e 2. Eles fazem afirmações do tipo dizendo, na reta 1 ali tu tem uma mola cuja constante elástica está crescendo. É falso. É uma reta. O K não está crescendo. Tá? O K é o mesmo.
Tá? Ele pode também dizer, inicialmente, os Ks das duas molas valem zero. Não, você não pode mudar o K de uma mola. O K de uma mola é um valor diferente de zero, não é zero, tá? E ele é constante, ele não se altera. Então, não faz sentido tu olhar para aquele gráfico e pensar, é verdade, ali as duas retas começam da origem, isso é pega-ratão. Tá? Tem que tomar muito cuidado. O K de uma mola ele não se altera, portanto, inicialmente os Ks não são zero. Ou ele também pode fazer coisa do tipo assim, ó, a mola 1 é mais macia que a mola 2. Ou a mola 2 é mais macia que a mola 1, ou qual mola é mais macia. Bom, basta apenas analisar as declividades das retas. A reta 1 tem uma declividade maior, então o K da 1 é maior que o K da 2. Isso implica que a mola 1 é mais dura que a mola 2. Tá? Então, esse tipo de coisa é que vocês têm que saber fazer. Isso é importantíssimo. A parte da lei de Hooke é a mais bobinha que existe dentro da dinâmica. Deixo isso bem claro. É a parte mais bobinha na lista, é a que vocês vão ver com o menor número de questões. Tá? Cai muito poucas questões sobre lei de Hooke no vestibular. Pode aparecer, tá? Mas o nível de incidência é mais baixo. Então, isso quer dizer que a probabilidade é maior para as outras forças do que um problema que cobre a lei de Hooke. Tá? Então, se tu pode apostar tuas fichas no vestibular, provavelmente no vestibular do ano que vem não é aparecer uma questão sobre lei de Hooke. Pode até aparecer, mas a probabilidade indica que não é a preferida. Tá? Vocês vão ver isso na lista, que vai ter 139 e provavelmente tu consegue colocar, talvez na palma da mão, o número de questões aí, em muitos anos aí de vestibular, de muitos vestibular, com problemas de mola. É bem pequeno mesmo o aparecimento. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? As molas elas vão aparecer em maior número, os problemas é mais de energia. Os problemas de energia elas aparecem bastante. Ali já entra muito o uso de molas. Tá? Mas aqui na dinâmica newtoniana é bem menor o surgimento de questões. Tá? Geralmente tem outras partes, como, por exemplo, a força centrípeta, que é o nosso próximo etapa. Então, eu vou perguntar se está tudo bem, se tiver ninguém se manifestar, eu sigo aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. É o momento apropriado. Vamos ver se eu consigo terminar agora a nossa dinâmica newtoniana. Bom, não temos perguntas, então seguimos adiante. O baile segue. Bom, gente, olha só. Eu vou começar explicando a força centrípeta através de exemplos, que eu acho muito mais prudente, para vocês começarem a cair a ficha em relação a essa força. A figura que eu desenhei ali, tá, mostra o planeta Terra, tá? E acho que quem pelo menos já deu para ter uma noção do meu desenho, não está muito ruim meu desenho, né? Aquilo ali é um satélite em órbita da Terra. Tá? Então, ele está fazendo uma órbita curvilínea, tá? Ou a gente pode até aproximar e dizer assim, é uma órbita circular ao redor da Terra. Tá? Não é. Tá? Mas a gente pode, uma boa aproximação, dizer assim, vamos imaginar que a órbita desse satélite seja curvilínea, tá? Ou circular. O que é importante aqui para nós? Primeiro, sempre, quando vocês se deparam com um problema, com uma situação qualquer, a primeira coisa que a gente deve fazer é sempre se perguntar assim, como é que está a questão da força resultante sobre esse satélite? Ela é zero ou é diferente de zero?
Bom, professor, que tipo de movimento ele está fazendo? MCU. Tá? Bom, se é um MCU, automaticamente um aluno que lembra da matéria sabe que a força resultante tem que ser diferente de zero. Tá? Obrigatoriamente, qualquer que seja, tá, a trajetória que ele faça, se tiver curva no trecho que está sendo analisado, a força resultante nunca será nula. Se você marcar zero, você perde a questão. Tá? Isso é extremamente importante. E por que razão? Porque todo mundo que estudou o movimento curvilíneo, lá no MCU, por exemplo, tá? Nós sabemos que existe uma aceleração no movimento circular uniforme, que é a aceleração centrípeta, tá? Apontada para o centro. Isso nós aprendemos. E o que a gente aprende dentro da dinâmica que nós usamos para dar embasamento nisso? Segunda lei de Newton. Nós invocamos a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante, de acordo com a expressão aqui mostrada, essas setinhas aqui em cima, elas dizem que a força resultante ela concorda com direção e sentido da aceleração. Então, se eu tenho uma aceleração, tem que ter força resultante. Eu tenho uma aceleração, então eu tenho uma força resultante. Ela está apontada na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração do sistema. Se a aceleração do sistema é a centrípeta, então a minha força resultante aponta para o centro. Tá? Ela tem que estar apontada na mesma direção, no mesmo sentido da aceleração centrípeta, a força resultante. Porque a aceleração centrípeta no movimento circular é a aceleração do sistema. A consequência disso é que essa força resultante também, já que ela está apontada para o centro, ela também faz o papel de uma força centrípeta. Tá? E que essa força resultante, essa força centrípeta, é o próprio peso do satélite. É a força gravitacional ali. Tá? Porque o peso do satélite está apontado para o centro da Terra. É a força que a Terra está fazendo sobre o satélite. Tá? Então, peso é a única força que está atuando nesse satélite. Sim. Sim. É a única força. Então se é a única, ela é a própria força resultante? Sim. Sim. E como essa força resultante está sempre apontada para o centro num movimento curvilíneo, então ela é a própria centrípeta? Sim. 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 Tá? Olha como é bizarro isso. Né? Olha como é a centrípeta. Tá? Aqui eu já quero começar a mostrar para vocês. A centrípeta não é uma força nova a partir desse momento, se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Ela não é aquela força que tu contabiliza. Quantas forças estão atuando no corpo? Aí o aluno vai lá pensar, tem a normal, tem o peso e a força centrípeta. Tem 3, professor. Isso. Tu nunca vai fazer isso com a centrípeta. Tem a normal, tem o peso e a centrípeta. Fez isso, tu errou. A centrípeta tu nunca vai contabilizar. Porque ela não é um outro tipo de força, tá, a ser contabilizada. Tá? Ela não é uma força nova que a Terra está fazendo sobre o satélite. Neste exemplo em particular, a centrípeta é o peso do corpo. Tá? O peso do corpo está fazendo o papel de força centrípeta. É assim que vocês devem visualizar essa informação extremamente importante. Tá? A centrípeta e o peso é a mesma coisa, e que é a mesma coisa que a força resultante. O motivo é porque só tem uma força. Esse é um dos exemplos que incomoda muitos estudantes, porque é difícil de fazer as pessoas acreditarem que num sistema que nem esse só exista uma única força atuando nele. Mas lembre que a gente já discutiu isso, né? Não pode haver forças laterais atuando nesse satélite, porque nós teríamos um problema. Né? Nós teríamos que responder quem está fazendo essas forças. Né? E note que nesse sistema aí nós só temos o satélite e a Terra.
Não tem mais nenhum outro corpo aí. Portanto, se eu só tenho um par de corpos, sobre o satélite só posso ter uma única força. É claro que numa paração-reação, o satélite também vai exercer força sobre a Terra, lá no centro da Terra, mas não é a Terra o meu foco. Meu foco é o satélite. E sobre o satélite só atua uma única força e ela é atrativa, executada pela Terra, e o nome dessa força é peso. Como ela é a única força, ela é a própria restante. Como ela está apontada 100% sempre para o centro, numa trajetória curvilínea, essa força peso faz o papel de força centrípeta. Eu pergunto até aí, tudo bem? Aguardo o retorno de vocês. Tudo ok? Beleza, João. Nicole, Rita, tudo ok. Tá, então, ótimo. Seguimos adiante, então, se não há nenhuma pergunta. Bom, então, esse é o primeiro ponto importante. Tá? Desvincular a ideia de que centrípeta é uma nova força e que eu vou contabilizar ela. Nem pensar. Tá? Isso aí fica fora de cogitação. Nunca contabilize a centrípeta. Um outro exemplo, para tentar, então, porque algumas pessoas, tá, então qual é o conceito de força centrípeta? Calma que eu ainda não cheguei nessa parte. Já vou chegar. Tá? Eu vou propor um outro exemplo, né, tão importante quanto o primeiro. Que é esse aqui. Ó. Vamos imaginar, eu vou desprezar a resistência do ar, tá? Então, eu tenho aqui um carregador de celular, tá? E esse carregador de celular aqui vai começar a fazer esse tipo de movimento aqui. Ó. Então, ele vai fazer um movimento circular uniforme. Isso aqui já foi questão da URGS, tá? Só que, para quem está enxergando bem aí, se a gente perguntar como é que é o desenho do movimento que ele está fazendo aqui, é o que nós chamamos de pêndulo cônico. Tá? Então, o que esse cara aqui está fazendo, se eu tivesse que desenhar um cone. Tá? Mas, é claro que não é esse tipo de pergunta que interessa para nós, para o vestibular. O que interessa para o vestibular é a gente perguntar o seguinte, ó, sobre esse carregador, desprezando a resistência do ar, quantas forças estão atuando sobre ele? Digitem aí. Comecem digitando que eu vou fazer o desenho. Coloque o número de forças aí. Que vocês acreditam estar atuando. Ô, droga. Tá bonitinho. E aí, estão com medinho de botar o número de forças? Bando de cagão mesmo. São os cagão. Ó, peso e tensor. São as únicas forças que estão atuando nesse sistema. Portanto, apenas duas forças. Tá? Essas duas forças são suficientes para mantê-lo em uma órbita ali, né, circular em relação ao centro aqui da trajetória. Cuidado, tá? Para poder entender como é que esse movimento se dá, como é que esse movimento está ocorrendo, a gente precisa aqui, se a gente quiser entender assim, mas e a centrípeta não está atuando nesse sistema? De novo, centrípeta não faz sentido eu querer perguntar. Né? A centrípeta não é uma força que eu contabilizo. Né? Então, não posso falar em centrípeta. Não posso dizer assim, tem peso, a tensor e a centrípeta. Não, centrípeta não existe. Centrípeta é uma força que não existe. Tá? Como vocês viram ali no exemplo anterior, o peso fazia o papel de centrípeta. E só isso já mostrava que a centrípeta não existe. E esse outro exemplo aqui é o exemplo mais forte ainda, que mostra que a centrípeta não existe. Eu estou fazendo o objeto executar um movimento circular uniforme, no formato de um pêndulo cônico, e só atuam duas forças sobre essa massinha que gira ao redor daquele centro C ali. Tá? E não tem centrípeta atuando nesse sistema.
tá? Que eu possa contabilizar. Mas, quando eu faço a resultante dessas forças, tá? Usando a regra do paralelogramo, eu faço uma cópia da tensora aqui, faço uma cópia do peso aqui. Puta merda, fiz muito mal feito esse meu desenho. Deixa eu melhorar aqui meu desenho aqui. Vai ficar melhor. Então, deixa eu fazer aqui o peso, aqui a tensora, agora sim ficou bonitinho. E aí, minha resultante está aqui. Ó. A minha força resultante está apontada para o centro. Tá? Isso implica que a minha força resultante, se ela está apontada para o centro, ela está fazendo papel de centrípeta. Mas observe o que eu vou dizer agora. A resultante, que é uma soma vetorial, força resultante não é uma força que a gente contabiliza. Tá? Nesse sistema, está sempre orientada para o centro. A força resultante. Não existe nenhuma força apontada para o centro. Tá? Forças as quais a gente contabiliza é peso e tensora. Força resultante não se contabiliza, porque ela é uma soma vetorial de forças que atuam no sistema. Tá? Então, eu só tenho duas forças atuantes nela, na massa. Nenhuma delas aponta para o centro, portanto, nenhuma delas está fazendo papel de centrípeta, mas a resultante aponta para o centro. E, portanto, a força resultante faz o papel de força centrípeta. Então, afinal de contas, o que é uma força centrípeta? Por definição, a gente costuma explicar para os alunos assim, ó, se vocês querem anotar o conceito de força centrípeta, eu falo para vocês. A força centrípeta pode ser uma força que aponta para o centro. Quando eu falo uma força, é aquelas, peso, atrito, normal, tensora. Tá? Então, a força centrípeta, ela pode ser uma força que aponta para o centro. Não estou dizendo que é ela que aponta para o centro. Tá? Ela está fazendo o papel de qualquer força que a gente conheça que aponta para o centro. Isso tem que botar entre parênteses. Tá? Quando eu digo assim, a centrípeta pode ser uma força que aponta para o centro, tu coloca assim, ó, peso, tensora, normal, força de atrito. É isso. Ou uma soma vetorial de forças que aponta para o centro. Ou uma soma vetorial de forças ou uma soma vetorial de forças que aponta para o centro. Então, a centrípeta, ou ela é uma força daquelas que a gente conhece, que aponta para o centro, ou ela é uma soma vetorial de forças, que é uma resultante, né, que aponta para o centro. Então, ela como força não existe. Isso que tem que estar bem claro na cabeça de vocês. Não existe. Tá? Então, ela não é uma força a ser contabilizada, não. Tá? Se tu me informar que tem a centrípeta que aponta para o centro, tu tem que lembrar assim, ó, que, na verdade, ela pode ali, na verdade, ser uma força daquelas que a gente conhece que está virada para o centro, ou uma resultante de força que está apontada para o centro. Mas, em hipótese alguma, tu vai contar ela, tem peso normal, mas o atrito, mais a centrípeta. Não, isso tu nunca vai fazer. Em hipótese alguma, tu faz esse tipo de coisa no vestibular. Tá? Centrípeta não é uma força a ser contabilizada. Tá? Mas, aí entra também outro detalhe, muitos professores têm mania de empurrar fórmulas e mais fórmulas e mais fórmulas para o coitado do aluno. Né? Mas o aluno que está aí ligado, ele está vendo aqui, ó, que a centrípeta ela está fazendo papel de força resultante, tanto na primeira situação quanto na segunda. E a força resultante nós sabemos calcular, é massa vezes a aceleração. Tá? Só que quando eu tenho um movimento curvilíneo, então essa força resultante ela é a centrípeta, e aí a aceleração que eu tenho no meu sistema é a centrípeta. Só que a aceleração centrípeta a gente conhece, a gente calcula com V ao quadrado sobre E.
Então, muitos professores têm mania de botar isso aqui como uma fórmula nova. Ó, é mais uma fórmula para você decorar. E aí o coitado do aluno vai lá e decora, achando que tem mais uma força, mais uma fórmula para ele agora guardar na cabeça. Desnecessário, gente, fazer isso. Você tem que entender que a força centrípeta, se ela está fazendo papel ali de força resultante, ela é massa vezes a aceleração centrípeta. E vocês sabem, a aceleração centrípeta é a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Isso aí já vem lá, é oriundo do MCU. Então, isso não é propriamente dito uma fórmula da centrípeta. O que está escrito ali embaixo é força resultante igual massa vezes aceleração, só que mascarado. Tá? Baseado em cima de conhecimento dos movimentos curvilíneos. Tá? É isso que é importante vocês não esquecerem. Vamos dar mais alguns exemplos para vocês aqui, para vocês entenderem como a coisa funciona. Deixa eu pegar aqui no YouTube, aqui tem coisas legais aqui no YouTube. YouTubers. Aqui. É muito comum, tá? Nos filmes, né, eles distorcerem a física, né? Isso é, de fato, uma coisa horrorosa. Tá? Deixa eu ver aqui se o vídeo vai aparecer direitinho. Se vocês já viram aquele filme horroroso, mas bota horroroso, acho que é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Eu acho que eu não conheço um filme tão, mas tão ruim que nem Velozes e Furiosos. Eles conseguiram criar até uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, já deve estar talvez até no 20, né? Sei lá quantos filmes tem, quantas séries, né, daquele filme ele existe. Tá? Mas o que importa aqui é que naquele filme, quem é um bom observador do filme, os caras andam em altíssimas velocidades. Aí eles têm umas esquinas em cotovelo, e tu vê os caras fazendo assim, ó, vum, né? É lógico, isso não existe, né? Nem com bonder colado nos pneus eles conseguiriam fazer as curvas que aparecem no filme. Isso é humanamente impossível, né? Tecnicamente impossível, né, de ser reproduzida. Por quê? Né? Qual é o problema? Bom, vou tentar aqui achar aqui um trecho de uma curva que o cara vai fazer para mostrar para vocês aqui. Eu queria que eu, desgraçado, que fizesse uma curvinha aqui. Acho que aqui tem uma. Deixa eu ver aqui. Eu queria que fosse mais rápido, que esse cara está indo muito devagar. Devagar não tem graça. Deixa eu ver se eu acho aqui um cara fazendo uma curva rápida aqui. Talvez esse vídeo seja melhor. Bom, quando um carro, gente, está fazendo uma curva, quantas forças estão atuando sobre o veículo? Essa é a pergunta fundamental a ser feita. Então, aqui eu vou jogar para a minha tela, tá? do PC aqui para vocês verem aqui o vídeo. Tá? Então, o vídeo é esse aqui, ó. Vou deixar ele seguir. Vocês têm uma curva lá na frente, tá? E em cada carro que está fazendo essa curva aqui, quantas forças atuam sobre o veículo enquanto eles executam a curva? Tá? Normalmente, as respostas são diversas. Há uma grande quantidade de respostas, às vezes uma diferente da outra. Tá? Mas quando o veículo está fazendo uma curva, as forças que atuam no veículo, vamos botar primeiro ele visto de cima. Deixa eu compartilhar aqui meu iPad. Vou pegar duas imagens diferentes. E vamos analisar o próprio veículo na estrada. Tá?
Tá? Então, aqui uma vista lateral e aqui uma vista superior. Tá? Uma vista lateral, nós sabemos que nós temos o peso do veículo e a normal atuantes nesse sistema. Tá? Alguns vão dizer, também tem a força de atrito, né, professor? Sim, mas eu não consigo desenhar a força de atrito na vista lateral. Porque, pense comigo aqui, ó. Se tu tiver prestes, tá numa pista reta, tá em linha reta, e de repente tem uma curva à tua frente. Logicamente, quando tu vai fazer a curva, tu vai torcer um pouco o volante para fazer essa curva. Agora, tu imagina que antes de entrar na curva, eu estou escondido lá na curva, um balde de óleo. E antes de tu entrar na curva, eu jogo óleo na pista. Agora, para qualquer pessoa que está ouvindo eu falar uma coisa dessa, fica assim, ué, tu está louco, tu vai jogar óleo na curva? Sim. E qual é a consequência de eu jogar óleo na curva? As pessoas vão dizer assim, mas o carro não vai conseguir fazer a curva. Se o carro tivesse aqui, ó, ele seguiria em linha reta. O cara vai girar o volante e não consegue fazer a curva. Exatamente. Aí eu pergunto, quando eu botei o óleo na pista, o que basicamente eu estou tentando eliminar da pista? A força de atrito. É ela que eu estou tentando eliminar. Portanto, é ela a responsável por desviar o meu carro na curva. Ou seja, é a força de atrito que está fazendo o papel aqui, né, de uma força centrípeta. Tá? Esse é o cuidado que a gente deve ter nessa situação. Aqui eu vou mostrar bastante isso para vocês. Vou dar alguns exemplos em que nós temos várias forças fazendo papel de força centrípeta, exemplos bem aplicados, porque essa é uma das grandes dificuldades dos estudantes nos problemas de força centrípeta, é o reconhecimento de que uma determinada força está fazendo papel de força centrípeta. Tá? E quando um carro está fazendo uma curva, se não existe atrito suficiente, nós já estudamos isso, tá? Se o atrito estático máximo tem um valor, ele também vai limitar a velocidade que tu faz a curva. Tá? Porque a tua força de atrito estático máxima, ela é, ó, a força de atrito estático máximo é a força centrípeta. E ela é mv ao quadrado sobre o raio. Portanto, existe uma velocidade para fazer aquela curva. Se tu ultrapassar essa velocidade, indicaria que precisaria de uma força de atrito estático maior do piso. Só que essa força de atrito estático, ela depende do coeficiente e da normal. A normal do carro tu não muda, numa pista plana. Tá? O coeficiente é do pneu com asfalto. Então, também não tem como mudar isso. Portanto, quando você desobedece uma placa de sinalização, esse é o grande problema da nossa cultura, nós temos uma cultura de não entendermos os valores que são colocados de limite nas vias e somos extremamente ignorantes em desrespeitá-los. Normalmente a população que é leiga, mas tem uma cultura diferente, ela sabe que a placa está ali para o bem-estar dela, para a segurança dela. Ela pode até não saber de onde é que aquilo saiu, mas a cultura brasileira, incrivelmente, ela vai no caminho da contramão. A maioria da população acha que aqueles limites eles são vamos dizer assim, dimensionados e que o veículo deles está apto a andar sob qualquer condição, o que é um risco imenso, não só para a pessoa que pilota ou conduz o carro, quanto para os outros que estão em outras vias. Então, quando se determina uma velocidade máxima de uma via, principalmente
Pessoal, eu entrei aqui com o celular no 3G aqui, eu estou tendo que vou reiniciar aqui meu modem, porque parou tudo aqui, tá? Então, se vocês quiserem dar um tempinho, só um minutinho que eu estou tentando ver o que houve com os temas. Deu um break aqui na minha internet, só um minutinho. Reiniciei aqui o modem para ver se volta tudo ao normal. Por enquanto, eu estou aqui no 4G aqui. Vamos ver se volta tudo direitinho. Só um minutinho aqui. Vamos ver. Vamos aguardar o modem reiniciar. Deixa eu ver se ainda tem gente aqui, né? Ainda estão tudo empendurado. Só eu mesmo que eu não tombo. Pô, primeira vez que a internet cai e me derruba, assim. Caramba. Confiou. Meu Deus do céu, não está em nada aqui. Que tá vendo? Caramba. Acho que eu vou ter que seguir por aqui. Lógico que eu vou ter que seguir por aqui, pessoal, porque a minha rede aqui no computador parou. Não sei o que houve, que trancou tudo. Reiniciei aqui meu modem, mas não está indo. Eu vou deixar em off aqui e vou seguir pelo celular mesmo. Tá? Qualquer coisa vocês podem escrever. Eu não sei como é que eu vou ver o chat aqui. Eu sugiro, se alguém precisar, use o microfone, porque eu não sei como é que aparece o aviso aqui no chat. Tá? Mas como eu estava dizendo para vocês, então, a respeito aqui do automóvel, tá? Então, o automóvel, quando ele está fazendo uma curva, é a força de atrito a responsável por mantê-lo na curva. Tá? E é por isso que existem limites de velocidades, porque se o cara estiver muito mais rápido do que a via, vamos dizer assim, delimitou, pode ser que não exista atrito suficiente para mantê-lo fazendo a curva. E aí ele não consegue fazer curva, ele desgarra e vai embora, segue reto, seguindo o vetor velocidade tangencial. Então, isso é só um exemplo para vocês entenderem da importância da força centrípeta neste caso. Tá? Seguindo, então, aqui a outra parte, nós temos também a questão da máquina de lavar roupa. A máquina de lavar roupa, a gente tem no modo da centrifugação, que é um termo horroroso, mas tudo bem, os engenheiros usam muito esse termo. Eles usam bastante a força centrífuga, que daqui a pouco eu falo para vocês. Mas a força centrífuga obedece uma outra condição totalmente diferente. Tá? Então, como eu estava falando para vocês, a máquina de lavar, quando nós estamos olhando de fora, guardem isso, quando nós olhamos de fora da máquina de lavar, não de dentro, nós estamos com um referencial inercial. Cuidem isso, essa palavra agora será muito usada daqui para frente. Referenciais inerciais
é aquele cuja resultante das forças é zero. Então, eu aqui, botando um referencial dentro do meu quarto, dentro da minha casa, eu estou num referencial inercial. O resultante sobre o meu corpo é zero. E aí, quando eu olho para dentro da máquina de lavar, eu vejo no modo centrifugação ela girar muito depressa e dá para ver que as roupas elas ficam grudadas na parede. Tá? E quando elas estão grudadas na parede, como é que fica a questão das forças que estão atuando? Vamos ver se no celular eu consigo compartilhar com vocês aqui o meu... Não consigo. Putz, então vou ter que segurar aqui o meu celular. Que droga, cara. Vou ter que fazer engembração agora. Deixa eu ver como é que eu inverto minha tela agora aqui. Não é isso que eu quero. Putz, mas que saco isso. Agora minha internet me quebrou. Ah, tá aqui, já achei. Vira a tela. Aê! Consegui achar. Então, quando a gente tem a máquina de lavar, isso aí já foi questão que caiu na UFSC, em Santa Catarina, tá? Eles chamam isso de rotor, aquele sistema da máquina de lavar. Então, na parede da máquina de lavar, aqui está a parede, então o sistema está girando, se tu olhasse de cima, tu estaria vendo a tua roupa aqui colada na parede, girando, tá? Mas, como eu estou olhando lateralmente lá de dentro, então, se eu pegar uma roupa que está aqui encostada na parede, tá? O que nós temos de forças atuando nela enquanto a máquina gira? Nós temos aqui a força peso, tá? A força de atrito que impede a roupa de escorregar e cair, e temos a normal nesse sistema, apontada para o centro da trajetória. Note que a roupa está apoiada na parede. Então, a minha normal, que é a minha força resultante, é a minha própria força centrípeta nesse sistema. É a própria força centrípeta. Então, neste caso, tem que tomar muito cuidado. A normal é a centrípeta. Então, eu já mostrei que a atrito pode fazer papel de centrípeta. A normal, a tensora também pode, basta você pegar uma corda. Se você pegar uma corda e girar ela sobre a sua cabeça, a tensora vai estar apontada para o centro, ela vai ser a força centrípeta. Tá? Então, esse é um cuidado que você deve observar. Tem um outro problema bem curioso, eu vou desenhar primeiro aqui, que é o do globo da morte. Tá? Que é bem curioso, eu quero discutir com vocês antes de terminar a aula. O globo da morte é um show executado no circo. Quem já foi no circo quando era criança deve ter visto. Tem um motoqueiro, né? Tem o globo da morte, o motoqueiro que está lá dentro, ele inicia o seu movimento por baixo e depois ele começa a girar, fica girando lá dentro. Então, a gente tem aqui alguns pontos importantes, o A e B, que eu vou desenhar aqui, depois mostro para vocês. Vamos lá. Vamos aos pontos fundamentais aqui para vocês. Que droga, no final da aula, que era importante, que ele engolou tudo aqui. Bom, como eu estava então mostrando para vocês, aqui os dois pontos são assim. Ó, tem um motoqueiro, e ele está fazendo esse tipo de movimento no globo da morte. Tá? Como é que eu explico a questão das forças que estão atuando sobre o motoqueiro no globo da morte? Tá? No ponto B, cuidem essa frase que geralmente eles usam. Eles vão falar sobre a questão da velocidade que ele está andando ali, que é a velocidade, vamos dizer assim, mínima para o limiar do contato. O que quer dizer isso? Que ele praticamente, as rodas já não estão mais encostando no teto. Tá? E se não estão encostando no teto praticamente, que é a velocidade mínima para ele completar esse loop, então só tem a força peso atuando, que é a própria força centrípeta nessa situação. Tá? Então, no ponto mais alto, com a velocidade que é a mínima possível,
tá? O peso do motociclista mais a moto é, né, exatamente a força que dá a força centrípeta. Já aqui na base, não. Na base você tem o peso do sistema motociclista mais moto e também a normal para cima. Tá? Então, tomem muito cuidado, porque aqui a minha força resultante, que é a centrípeta, é a normal menos o peso. Cuidem a orientação dos vetores. Normal para cima, peso para baixo, menos o outro. Então, a minha força resultante ali, ela é a centrípeta. A centrípeta aqui é um somatório de forças que aponta para o centro. Na URGS, caiu uma vez uma questão do trapezista no circo. O trapezista é aquele que pega aquele negocinho e se lança. Ele faz aquele movimento tipo um pêndulo. E aí a URGS, obviamente, pegou muita gente no ponto mais importante, que é o ponto de baixo. Ou seja, quando o trapezista vem aqui embaixo, eles perguntaram como é que ficava a questão da resultante, se eu não me engano. Tá? Não me lembro agora, a questão está na lista de vocês aí, que eu vou passar para vocês. Tá? Como é que ficava essa questão da força resultante? O pessoal, quando chegou ali embaixo, adivinha o que estava na letra A? O óbvio, 0 na resultante. Foi o que o pessoal marcou. Tá? O pessoal botou o peso e a tensora com o mesmo valor. Mas não pode, porque o cara está fazendo um movimento curvilíneo. Quando uma partícula, um corpo está fazendo um movimento curvilíneo, a resultante não tem como dar 0. Ela tem que apontar para o centro. Então, no ponto mais baixo da trajetória do trapezista, a força tensora ela é maior que o peso. Tá? Então, minha resultante tem que estar voltada para cima. Esse é um cuidado que tem que ter. Tu vê que a URGS às vezes não pede para fazer problemas de cálculo, mas quer saber se você consegue aplicar as leis de Newton nos sistemas, e que são sistemas que qualquer pessoa já viu no seu cotidiano, já foi num circo, mas eles são sistemas difíceis de aplicar as leis de Newton, porque tu tem que dominá-las muito bem, tem que dominar o conceito de cada uma dessas forças. Caso contrário, tu acaba deixando teu coração falar e aí entra pelo canto, cai numa armadilha dessa. Então tem que tomar muito cuidado, tem que avaliar que tipo de movimento o cara está fazendo para saber o restante. Aí tu tem que analisar as forças que estão atuando no sistema, sempre eliminar a centrípeta, ela não é uma força a ser contabilizada. Tá? E cuidar com outro ponto importante, a centrífuga. Cuidem. A centrífuga, para quem quiser anotar, tá? Eu não vou escrever isso, mas para quem quiser anotar, a centrífuga ela é uma força também que não existe, é uma força fictícia, tá? Mas ela só aparece em referenciais não inerciais. Tá? Professor, o que é um referencial não inercial? É onde as leis de Newton não têm validade. Ou seja, nós estudamos referenciais onde as leis de Newton têm validade, que são os referenciais inerciais. Então, as leis de Newton são válidas apenas para referenciais inerciais. Então, para tu poder trabalhar com força centrífuga, tu tem que trabalhar num referencial não inercial, tá? Onde as leis de Newton não têm validade. Então, por isso que nós não estudamos a força centrífuga, por isso que ela não aparece para nós, por isso que ela não existe para nós. Porque num referencial inercial, como eu já vi gente dizendo, naquela situação do satélite que está a força apontada para o centro da Terra, eu já vi gente botando força para fora, para contrapor com a centrípeta. Tem a centrífuga e a centrípeta, como comparação e reação. Meu Deus do céu! Nunca me faça uma coisa dessa. Centrífuga não existe, como dizia o padre Quevedo. A força centrífuga é que nem o demônio. Ele pensa que ele me prova, então quero meu dedo aqui. Ó. Aí eu acredito que o demônio existe, que o capeta existe. Se não, não. A centrífuga não existe, tá? Ela só vai aparecer em referenciais não inerciais, isso é só para quem vai para as áreas desumanas, principalmente nas áreas de engenharia. Tá? Então, para nós, mas tu é um demônio. É por isso que eu digo, ela não existe. Ai, ai, tia, muito boa. Então, o cuidado que você tem que ter é com a centrípeta. Tá? A centrípeta ela é importante. A centrípeta é que tem toda essa problemática de como ela atua. Tá?
se ela vai ser uma única força ou ela vai ser uma resultante, que nem vocês viram no Globo da Morte, que eu mostrei para vocês. Quando ela é uma força, é muito mais fácil, porque aí tu pega um peso, que nem eu mostrei ali no ponto mais alto, né, do Globo da Morte, o peso é a própria força centrípeta. Então, se tu calcula o peso, já tem a centrípeta. Agora, na base, não. Na base, a centrípeta é uma soma vetorial de forças. Por quê? Porque tem mais forças atuando. Não é uma que aponta apenas para o centro. Aí tu tem que fazer o somatório, ou seja, tem que fazer a resultante. A resultante é a centrípeta. Então tem que tomar cuidado. Quando tem mais de uma, a tua resultante é a centrípeta. Quando tem uma, a tua resultante e aquela própria força é a centrípeta. Não tem problema nenhum. Esse é o cuidado que você deve observar com relação à força centrípeta. Demais, a fórmula dela não muda muita coisa, né? É massa vezes aceleração centrípeta. Tá? Portanto, usem equações lá do MCU, que é V ao quadrado sobre E, quando precisarem determinar a aceleração centrípeta, mas não precisa decorar. Lembre-se da segunda lei que vocês estão em casa, que é a mais importante. É isso. Acabamos. A dinâmica está encerrada. Então, eu vou passar a lista para vocês. Vou ver se eu consigo conectar o meu sistema, ver o que aconteceu aqui. Ele continua ainda fora. Minha net aqui caiu. Tá? Então, eu vou ver o que houve aqui. Vou postar para vocês a lista hoje ainda. Vou tentar resolver isso aqui. Para vocês já começarem a trabalhar na dinâmica. Tá? Então, a princípio, ela está toda encerrada. Alguma pergunta, meus queridos? Alguma coisa que vocês gostariam de esclarecer, algum esclarecimento em relação aí à lei de Hooke ou a centrípeta? Estou à disposição de vocês. Não, Iago. Lembra que eu falei, na parte superior, ele vai te dar uma condição que seria da velocidade ser a mínima possível, e essa velocidade mínima está no limiar do contato. Então, tu não tem praticamente mais contato com a parte superior. Então, não tem normal. Tá? Tu só tem normal quando tu tem contato efetivo. Então, se tu está com a menor velocidade, que é a velocidade que tu já está fazendo sem tocar no teto, então a normal cai fora. Normalmente é isso que eles fazem para vocês poderem resolver os problemas, tá? Então, geralmente quando tu tem esse globo da morte, eles te dão esses dois pontos. O de baixo, que tu vai usar essa condição aí de peso e normal ali embaixo, e em cima só vai estar o peso atuando, porque ele vai te informar que na parte de cima ele vai estar com a velocidade menor possível, ou alguns falam, né, a velocidade linear, né, do contato, para poder fazer o globo completo. Isso quer dizer que ali tu não tem normal mais no teu sistema, ali tu só tem o peso atuando. Tá? Então, esse é o cuidado que vocês devem observar, é naquele ponto de cima, porque a tendência da gente realmente é botar normal embaixo, tanto em cima. Mas você está andando mais rápido ali, tem normal sim, mas com a velocidade mínima possível, aí tu já exclui a normal fora e fica só com peso, tá? Naquele caso. Capaz, meu querido, sem problemas. A gente tem que esclarecer. A dinâmica tem que ter isso bem claro na cabeça de você. Tem que conversar, tem que perguntar. É a única forma, às vezes, de esclarecer todas essas condições, é porque a dinâmica ela é muito complicada. Ela tem muito detalhe, muitas forças. Cada uma dessas forças você tem que compreender bem como é que elas funcionam. Caso vocês não consigam compreender como é que elas funcionam, obviamente torna muito mais difícil, né, a própria resolução do problema. Tá? Então tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Procure entender bem cada uma das forças. Saber para onde cada uma aponta, as fórmulas de cada uma. Aí tu consegue mais ou menos montar o teu sistema e resolvê-lo tranquilamente. Agora, se tu esquecer o conceito de uma força, tu errar para onde ela aponta, tu já vai montar o teu sistema errado e vai equacionar errado o problema. Você deve lembrar que as equações que vocês têm, não é a equação muitas vezes que vai resolver o problema. A equação de uma fórmula, ela
usado dentro daqueles equacionamentos vetoriais. Ah, então tem forças assim, com força assim, essas aqui eu somo contra essa aqui menos, e aí tu vai montar essa expressão matemática que tu vai abrir a fórmula das forças. Então, esse primeiro passo, que é o equacionamento vetorial, é o que vai fazer tu começar a resolver o problema corretamente. Então, se o cara não faz o desenho das forças, é lógico que tu está muito mais suscetível já a começar a errar o problema. Então, já torna-se mais difícil a dinâmica nesse aspecto. Tá? Então, tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Tá? Mais nada de força? Tudo tranquilo, então? Vou ver se eu resolvo isso aí, mando a lista para vocês. E aí amanhã, tá? Bom, vocês vou dar um tempinho para vocês fazerem a lista de dinâmica aí. Eu, a princípio, amanhã já devo talvez começar aí, eu vou dar uma olhada no livro, mas acho que deve ser gravitação a próxima etapa aí, tá? Deve ser a parte de astronomia na sequência. Eu vou depois conferir no livro de vocês. O livro está aqui do meu lado. Então, é esse aqui. Esse livro 1 aqui, acho que isso aí é até dinâmica. Eu vou ter que olhar na internet. É esse que eu não sei o que vem depois. Vou ter que olhar na internet. Mas então é isso, meus queridos, tá? Eu vou ver o que está vendo aqui na internet. Caiu, não voltou mais, morreu, né? Vou ter que ver isso aqui porque eu preciso de internet para amanhã. Tá? Um beijão a todos. Bom almoço para vocês, bom estudo, tá? Resolvam bastante os problemas de dinâmica, tá? E eu vou passar a lista depois para vocês, que é outra pancada forte. Até mais. Como é que eu desconecto daqui? Sair.